Olá, o bate-papo de hoje é com uma profissional feríssima, Cristiane Peixoto. Ela é mestre em Educação Física, idealizadora desse projeto aqui, ó. Ela é especialista em terceira idade, ou melhor dizendo, envelhecimento, né, Cris? Sim. Ou longevidade, enfim. Ela é criadora do método Águia. E esse produto aqui, vou começar vendendo jabá, que é muito legal, ó. Está sendo digitalizado, mas são 12 CDs. Tem aqui 6 mídias para idosos fazer exercício em casa. Quem estiver só ouvindo, depois a gente vai colocar no descritivo, ou você procura Idosos Águia, idosos no plural, águia.com.br, que vai achar o site com a explicação da Cris. E tem uma parceira dela que é a Camila Jorge. Sim. Muito show de bola. Cris, bora lá. Roteiro lá, bem Guilherme. difícil. Primeiro, obrigado por ter aceito. Imagina. Não é? Quem é você? Quanto tempo você está na área? E qual a sua dica para quem estiver assistindo ou ouvindo dar um show no sedentarismo? Um show no sedentarismo. Guilherme, obrigada pelo convite, estou muito honrada, é um prazer. Fomos colegas de trabalho há muitos anos atrás, né? Sim. E nesses anos eu tenho lutado bastante por essa causa, porque afinal de contas o público que me encantou desde a graduação, que é o idoso, por motivos pessoais, depois você vai acabar percebendo por quê, né? Você acha, eu acredito que a velhice seja uma fase que deveria ser a melhor fase da nossa vida, afinal de contas, você já realizou tudo o que você tinha para realizar, você já cumpriu tantas etapas na sua jornada, então quando você chega no final da vida, vamos dizer assim, no último período da sua vida, que seja longo, mas ele normalmente é acompanhado por perda de saúde, por algumas limitações, por falta de condicionamento, por perda de autonomia, e isso para mim nunca foi uma coisa justa. Eu acho que a gente deveria, ao contrário, ter nesse momento poder dispor de saúde, de vigor, e nada melhor do que ter feito atividade física ao longo da vida para poder chegar nesse momento e usufruir do nosso tempo, usufruir da nossa satisfação pessoal de ter construído uma família, de ter filhos criados, de ter agora condições de aproveitar muita coisa que ficou para trás ao longo da nossa jornada, né? Uhum. Nós que somos pais sabemos o quanto a gente às vezes abre mão para construir uma carreira, para cuidar da família, e de repente esse é o momento da gente ter saúde mesmo, e a saúde precisa estar associada a hábitos de vida que nos proporcionem essa saúde. Então eu costumo dizer que a saúde é uma colheita, né? Então você plantou ao longo de toda a sua vida, e com a velhice vem o tempo de realmente aproveitar e colher aquilo que foi plantado. E as pessoas não são convidadas a refletir sobre isso. O que é que você tem plantado, né? Sim. E foi isso que me encantou. E há 18 anos que eu já tenho de formação, que eu lido com idosos. O Águia é um projeto que nasceu há mais ou menos 8 anos. E nesse período eu já sonhava em ter uma metodologia que ajudasse mais pessoas. Porque eu já entendia que aquilo que eu fazia, eu queria que tivesse mais beneficiados, mais pessoas impactadas. E através de vários produtos, né? O Águia no Lar é um deles, que a pessoa pode fazer em casa. É uma forma de chegar em clientes que eu não teria acesso se não fosse de uma maneira virtual. E eles também, né? Eles também Porque não se teriam quisessem, acesso. que não são de São Paulo capital, se quisesse ter aula com você, não conseguiriam. Não, nem pensando em capital. Você pensar no bairro vizinho, às vezes Sim. a pessoa já não tem condição de se locomover, então já fica mais limitado. Então, uma dica que eu deixo para as pessoas, realmente esse projeto seu, parabéns, porque é o que a gente está precisando no momento. A gente vive uma geração de executivos, de profissionais que estão correndo atrás do seu espaço no mercado, estão correndo atrás do ganho do dia a dia, de conquistar os seus sonhos, mas estão deixando às vezes para trás a sua saúde, aquilo que tem que acompanhar a tua rotina em relação à alimentação, em relação ao exercício, para compor um futuro, um presente e um futuro cada vez melhor. Então, é a hora da gente realmente unir forças, os profissionais da área unirem forças para levar essa mensagem. Então, acho que através do podcast, através de vídeos, através da internet, que hoje tem acesso, todo mundo tem acesso, cada vez mais em todas as faixas etárias, né? Acima de 60 anos realmente é um público que tem crescido muito, que tem se interessado, que já tem percebido que na internet eles têm acesso a muita informação, e também tem acesso a relacionamentos, né? Por mais que sejam virtuais, você está sempre antenado, sempre sabendo o que está acontecendo, então as ferramentas vêm para ajudar. E a gente tem que deixar essa mensagem. Então a mensagem que eu deixo aí para você que está me ouvindo ou me assistindo é não deixar de lado a sua saúde hoje, para que no futuro você tenha a colheita que você deseja, porque a gente tem que viver
de acordo com aquilo que a gente deseja. Você quer para sua vida ter saúde, você quer uma longa vida, mas com qualidade de vida, então é preciso cuidar da plantação hoje. A gente precisa ter atitudes no dia de hoje, no momento presente, que amanhã, que daqui a um período X, Y, vai nos trazer um retorno. Um erro do ser humano é o imediatismo, né, Gui? Todo mundo quer ter resultado para agora, quer ter o benefício de uma atividade física no momento. E, no entanto, tudo é efeito composto. Então, tudo que você faz, pequenas atitudes no seu dia a dia, com o efeito composto dos dias, dos anos que se acumulam e se tornam uma longa vida, chega lá na frente com esse resultado. Então, vamos supor, você tomar mais água diariamente, você fazer uso de uma alimentação mais balanceada, com menos gordura, com menos carboidrato, aquilo que todo mundo conhece, né? Mas que acaba deixando muitos dias de lado, você tendo uma alimentação mais balanceada e também movimentando o seu corpo, procurando fazer o seu dia mais ativo, fazer tudo o que você precisa fazer no seu dia a dia, na sua rotina mesmo de trabalho, sua rotina diária. Show de bola. Trazer isso com mais atividade já faz uma diferença grande, não naquele dia, não naquela semana, mas a longo prazo. Então, as pessoas, todo mundo usa um elevador, né? Você já parou para pensar? Quantas vezes você mesmo chegou até aqui, você usou um elevador. Eu não achei a escada. Eu costumo usar a escada. Não achou a escada. Sexto andar, eu vou de escada. Primeira vez, às vezes você não conhece. Mas todo mundo tem poderia ter aquela escolha, né? De subir 2 lances, 1 lance, 3 lances e assim ir aumentando, que não tomasse tanto seu tempo, mas que já exigisse mais da sua musculatura, que já exigisse do sistema cardiorrespiratório, você já ia sentir que o seu dia iria fluir com mais atividade. E assim, a mesma coisa com uma caminhada, fazer uma caminhada em pequenas distâncias, não se preocupar tanto, principalmente em cidades grandes, a gente pega o carro, vai para algum lugar e fica rodando ali Outro dia eu ouvi uma coisa muito legal, que era o seguinte, é insano eu movimentar 1 tonelada de um carro para comprar 300 gramas de pãozinho. Realmente, é insano pelos dois lados, né? Pelos 300 gramas de pãozinho e pelo carro que está sendo movimentado. Mas realmente é uma coisa muito importante para pensar. E quantas pessoas... E em relação à insanidade de ficar não sei quantos minutos circulando um quarteirão, porque você não quer parar o carro mais distante, ou num estacionamento mais distante, ou num quarteirão mais distante, para não ter que caminhar até o local onde você tem de destino. Vaga do shopping mais longe, não é? Todo mundo quer parar pertinho, né? E, no entanto, se a gente tivesse a ousadia de buscar um outro quarteirão, um pouco mais, ou o segundo quarteirão mais distante, você teria mais facilidade para estacionar e ainda conseguiria fazer esse exercício, tanto na ida quanto na volta, uma trajetória para você se movimentar. Tá. Então, isso é uma busca primária, né? As pessoas buscarem essa atividade no seu dia a dia. Além disso, claro, buscar informação, buscar orientação de um profissional, principalmente quando você já tem algum acometimento de articulação, alguma patologia pré-existente, que já torna o exercício um pouco mais delicado, que você precisa de uma... Vamos falar no popular aqui. O cara tem um bico de papagaio, tem uma artrose... Eles falam astrose. Astrose. Do jeito que for, tá tudo certo. Se eles tiverem qualquer tipo de acometimento ou uma dor... Sim. É fundamental procurar um profissional. Uma orientação. Sem necessariamente um problema, uma dor, uma patologia, uma doença, já é necessário, né? Para você não desenvolver uma, inclusive, né? Para você não ter realmente uma lesão em médio e longo prazo por praticar uma atividade física inadequada ou no momento inadequado, aqueles que já saem correndo, já fazem coisas que ainda não têm o preparo de base para poder realizar. Mas as pessoas, principalmente que já sofrem por algum problema e acreditam, muita gente, Gui, acredita que o exercício vai piorar um quadro. Assim, eu já sinto uma dor articular, dói meu joelho, dói minha coluna, eu tenho cansaço, aí eu não consigo. Já imagina que o exercício vai ser difícil, vai ser pesado, vai ser prejudicial, vai se machucar. E isso é complicado, porque na realidade é o exercício que ela precisa, quando bem orientado, para sair desse quadro, senão ela fica naquela bola de neve. E aí o fato dela estar sedentária, de não fazer exercício, agrava um quadro articular, agrava uma dor, agrava uma doença, e aí pelo fato de sentir mais dor, movimenta menos, e aí se movimenta menos agrava, e assim é um ciclo ruim, que a pessoa às vezes não consegue sair. Vamos lá, muita gente não faz ideia do porquê, não é? Por que então que alguém que está, vamos chutar aqui, com uma dor no joelho, se ela parar de fazer atividade física, ela vai aumentar a dor no joelho?
Isso é interessante, essa pergunta, e é bom esclarecer. As pessoas não entendem, por exemplo, a articulação é uma estrutura passiva, ou seja, ela é guiada, ela é conduzida, como se nós fôssemos bonecos de marionete. Então, quem é que é a mão que mexe o bonequinho de marionete? É o músculo. A cordinha é o músculo. A cordinha é o músculo. Quem vai puxar a corda, né, daquela peça óssea, daquela articulação, é o músculo. Então, o que acontece com o músculo quando ele está envelhecendo? Todos nós estamos envelhecendo, né? Então, a partir dos 30 anos, fisiologicamente, a gente já começa a ter perdas de massa muscular. E ela vai se agravando à medida que avança a idade. Se a gente não tem nenhuma estimulação que faça o movimento contrário, ou seja, que preserve a nossa massa muscular. O músculo, ele é o motor, ele é aquele que vai abraçar a articulação, abraçar as peças ósseas, para que na contração muscular ela seja estimulada tanto no ganho de massa óssea, na manutenção dessa massa óssea. Todo mundo já ouviu falar em osteoporose, em osteopenia. Porém, ninguém associa às vezes essas doenças a uma deficiência já na musculatura, se é a musculatura que já não está fazendo aquela tração. Vamos traduzir então para o mais popular. Então, se eu estou com uma dor no joelho, pode ser ou por uma lesão ou por uma causa de pouca massa magra, né? Pouco músculo. Meu músculo está fraco. Eu me movimento pouco. Se eu me movimentar menos, meu músculo vai ficar mais fraco ainda. Sim. E aí vai aumentar a dor no joelho. Vai agravar. O contrário, se eu começar a fazer exercícios resistidos, musculação, exercícios funcionais, os exercícios que tem no Águia no Lar e outros tantos, na dose certa, respeitando a evolução, a tendência com o passar da prática é que eu sinta menos dor e, em alguns casos, deixe de sentir dor. Sim, sem dúvida. E mesmo quando não há, a pessoa fala, mas não tem cura o que eu tenho, né? Tem muito médico passando essa informação para o paciente, né? Pro idoso, pro adulto, falando, olha, o que você tem é crônico degenerativo, que também é um termo que muita gente, infelizmente, está mais familiarizado, porque já tem algum quadro crônico degenerativo e não tem cura. Não, tudo bem, não tem cura, mas se você não fizer alguma coisa, algum exercício direcionado, vai piorar. Ou seja, não tem estabilidade. É crônico degenerativo, ou seja, prolongadamente vai sofrer perdas até que chega uma hora que é necessário uma prótese, às vezes no local, ou a pessoa realmente perde a mobilidade, para de conseguir fazer, tem dificuldade até para andar, né? Chega um momento que a pessoa já precisa de uma bengala, de um andador, e é um grande medo. Vamos pegar aí que tá legal. Uma lesão que o nome é bem bonito, né, que assusta as pessoas, que é a condromalácia patelar ou condromalácia patelofemoral. Começa um desgaste na patela, que antigamente se chamava de rótula, e não tem o que fazer para melhorar. Né, do ponto de vista do desgaste cartilaginoso ali. Tem algumas medidas paliativas, enfim. Mas, se a pessoa não tomar cuidado, não fortalecer a musculatura da perna, especificamente quadríceps, enfim, mais especificamente o quadríceps, mais especificamente o vasto medial, a tendência é que o processo de estragar essa cartilagem, esse ponto específico, vá piorando. Sem dúvida. Quando eu trabalho a parte muscular, eu deixo o músculo mais forte, eu consigo pelo menos fazer com que esse processo degenerativo fique mais lento. Sim. Ou até que ele seja interrompido. Você consegue estabilizar a ponto de você zerar, não zerar no sentido de que recuperei, vai voltar, mas de não deixar aquilo progredir, né? Ou que esse progresso seja realmente lento, a ponto de você não ter mais desconforto no seu dia a dia. Mas é como você falou, veja quantos detalhes você deu, né? Você falou de uma especificidade de movimento, de um grupo muscular, inclusive de um ventre do músculo, né? Que é o medial. Então, não é qualquer exercício que vai favorecer esse fortalecimento, não é em qualquer lugar que você pode encontrar profissionais capacitados, né, para fazer isso. Então, realmente a informação ela precisa vir para esse paciente, essa pessoa precisa conhecer, precisa pesquisar. É importante, né, a gente usar os recursos hoje para conhecer um pouco mais dos nossos problemas e buscar orientação adequada para esse tipo de fortalecimento. Sem dúvida, como você deu o exemplo da condromalácia, outras patologias também têm o mesmo princípio e a mesma lógica. Então, fazer o exercício é uma peça-chave para você ter uma sobrevida sobre todas as articulações, sobre os seus ossos, não somente do ponto de vista motor, né, e locomotor, mas também cognitivo. Então, hoje a gente sabe que
parte da nossa reserva. O que é o cognitivo? Cognitivo, explica aí vou pro explicar. pessoal que não sabe, porque agora que é um eu termo estou fazendo mais específico, tô né? fazendo um estudo mais voltado para a questão do cérebro. Então, as funções cognitivas, elas estão relacionadas ao cérebro, ao funcionamento do cérebro, aos comandos do cérebro para nossa atenção, concentração, capacidade de aprendizagem, de memória. E a memória é um grande medo, né? Perder Então, a memória. todas essas habilidades são as habilidades cognitivas. Estão relacionadas ao cérebro. Então, no momento que você faz atividade física, hoje já tem vários estudos mostrando a relação do exercício e do condicionamento aeróbio, por exemplo, condicionamento cardiorrespiratório, quando a pessoa faz uma caminhada, quando ela se condiciona no coração, no pulmão, e isso vai gerar um fluxo de sangue, né, durante o exercício e no pós-exercício também, favorecido, então ajuda a melhorar a capilarização, chega mais vasos sanguíneos nos músculos e também no cérebro. Legal. Então você vai favorecer a oxigenação do seu cérebro, favorecer a irrigação do cérebro, manter esse tecido cerebral mais ativo, então com um metabolismo mais ativo no cérebro. E também outras atividades que vão ser mais específicas do ponto de vista cognitivo, então exercícios que envolvam raciocínio, exercícios que tenham coordenação envolvida. Um exemplo prático, vai lá. O cara vai fazer exercício físico e ele vai, mesmo fazendo uma caminhada, uma natação, uma hidroginástica, uma musculação, vai ajudar os músculos e também vai ajudar o cérebro a envelhecer com menor processo de envelhecimento, menor velocidade. Mas dá um exemplo concreto de exercício que tenha tanto a parte física quanto a cognitiva. Isso é ainda não tão bem explorado. Alguns grupos, principalmente especializados em idosos, já têm desenvolvido. O AG é um método que tem uma base grande de trabalhos neuromotores, que a gente faz exercícios voltados para isso. Mas um exemplo clássico é atividades rítmicas. Então, quando a pessoa entra numa aula que tem música, e a própria hidroginástica é um exemplo, né? Apesar de ser mais fácil de você estar dentro da piscina, tem um pouco mais de facilidade, que se você errar, você não está se expondo tanto, tem uma série de benefícios, mas uma atividade que você tem que coordenar movimentos num determinado momento, ou seja, com ritmo, que você tenha que memorizar uma sequência de movimentos. Então, são vários recursos, desde aulas com step, aulas com jump, aulas de zumba, aulas de ritmos, aulas de dança de salão, coisas que você precisa coordenar, né? E os exercícios funcionais também têm um bom grau de necessidade de coordenação, porque, afinal de contas, para você executar corretamente um determinado movimento, você precisa ter todo um controle motor associado, né? Não é apenas aptidão, mas também um controle motor associado. Que quem nunca fez tem que aprender. Tem que aprender. E o aprender é um processo cognitivo também. O aprender é fundamental. A gente tem que estar focado em aprender sempre. E quando você associa o aprender ao movimento, ao exercício, você tem uma potencialidade muito grande de desenvolvimento tanto para o seu cérebro quanto para o seu corpo. Uma coisa impressionante, né? O que dá para melhorar. Show de bola. Acho que todo mundo que estiver ouvindo ou assistindo falou, caraca, eu preciso começar a me mexer. Estou sedentário. Como começar? Como dar o show no sedentarismo? O show no sedentarismo. Primeira atitude, né, que você tem que ter é realmente organizar a sua agenda. Olha para a sua rotina, seja ela qual for, e analise o que dá para você fazer para que o exercício caiba. Pelo menos 30 minutos diários. Começa, mas 30 minutos às vezes é muito, então tudo bem 15, tudo bem 20, sempre tudo bem, desde que seja constante. Sempre tudo bem. Sempre tudo bem. Show de bola. Não tem aquela coisa, isso não dá, isso não é suficiente, excelente. Isso não basta. Sempre tudo bem. Sempre tudo bem. Então, 10 minutos que eu consegui hoje é uma grande vitória, né? No dia seguinte você tenta 15, você tenta repetir os 10. O importante é ter consistência. Consistência é uma palavra que ela pesa mais do que o ideal, né, do que aquilo que a gente lê ali na literatura como o ideal do exercício, às vezes não é o que é possível para aquela pessoa. Então, a pessoa colocar 10 minutos, 15 minutos de um exercício que ele aprendeu, que pode fazer, que ele pegou uma dica com algum profissional, que ele teve orientação de fazer, e aí ele começar a buscar como organizar isso. Então, o que você precisa para fazer isso? Você precisa de um tênis? Você precisa levar uma garrafinha de água? Você precisa de uma toalhinha? Vai ser necessário tomar um banho no meio do seu dia para poder continuar a trabalhar? Então, separa a sua mochila, organiza todos os itens que forem necessários
para que você possa incluir esse exercício, porque às vezes, Gui, acontece da pessoa não fazer naquele dia só porque ela esqueceu um par de tênis. Ou só porque ela não trouxe uma outra troca de roupa que ela precisaria para poder continuar o dia de trabalho. Então, isso limita. Então, tem que organizar isso de casa, fazer esse planejamento antecipadamente. Depois desse planejamento, realmente buscar alguma coisa, todo mundo fala, comece por alguma coisa que você gosta. É um grande paradigma para muitos, porque às vezes a pessoa diz assim, eu não gosto de nada. Né? Mas gosta de ter saúde, então a gente precisa realmente buscar algo que seja viável, que seja possível de realizar, e usando assim sua escada e procurando uma academia. Tem uma academia perto, o horário encaixa, não encaixa, se for perto da sua casa você vai ter mais facilidade. Eu acho que a dica, Cris, para mim ficou assim, você está falando tudo isso, traduzindo assim, se organize. Se organize. Né? Coloca lá na agenda e se organize. Aí pega o tênis, água, as coisas básicas, se organize. A tradução, como dar um show no sedentarismo? Se organize. E não deixe para lá. E uma dica que eu deixo assim, pense sempre em quem está envolvido com a sua escolha. Seja de ficar ativo ou de ficar sedentário, lembra sempre que você tem alguém que te ama, alguém que você ama, alguém que está do seu lado, alguém que um dia pode pagar a conta da sua decisão de ser sedentário, ou pode usufruir com você da sua decisão de ser ativo. Então, sem dúvida, a falta do movimento traz doenças pra gente com o tempo, né? Então, a sua limitação de movimento, a sua falta de disposição, a sua falta de energia, a sua falta de vontade de fazer uma viagem, de fazer um passeio, as suas dores, as suas doenças, a sua diabetes, o seu colesterol, as suas preocupações, um AVC que vem aparecer, alguma coisa que poderia ter sido evitada pelo fato de você ter mais saúde ao longo da sua vida. Então, quem vai pagar esse preço com você? Pensa nisso. Quem vai pagar o preço de você ter uma hérnia de disco e ficar travado um mês, sem poder fazer nada, se sentindo mal e ainda, como todos os idosos costumam dizer que tem medo, dando trabalho para os outros, né? Para a esposa, ou para o marido, ou para o filho, ou para o neto. E a gente não vive sozinho, né? Sim. Se você tiver um problema, você quer pessoas com você. Então deixa as pessoas serem o seu motivo, muitas vezes, de fazer alguma coisa. Show de bola. Acho que fala com um profissional fera assim, a gente sempre tem muito mais de uma dica. Então, vou resumir como se organize. Aí tem uma outra parte, pensar nos profissionais ou nos que não são profissionais diretamente relacionados à saúde. Não sou profissional de educação física, ou sou fisioterapeuta, médico, nutricionista ou terapeuta ocupacional. Qual a dica que você dá para que eles sejam bons embaixadores contra o sedentarismo? Eu sou embaixador, show sedentarismo. Eu estimulo as pessoas a serem menos sedentárias. Qual é a sua dica para essas pessoas terem mais sucesso? A principal dica é ser exemplo. Show. Então você, primeiro, fazer da sua vida uma vitrine, fazer da sua vida um exemplo. A gente precisa de exemplos no mundo de hoje. Tem muita gente que está fazendo coisas maravilhosas, mas ainda está embaixo do pano, não está aparecendo, não posta, fica com vergonha, não quer fazer um vídeo, não quer se expor, né? Existe esse medo aí. E a gente está vivendo uma nova geração. Hoje a gente tem acesso, as pessoas querem te seguir, as pessoas te admiram, elas querem ver o que você está fazendo, elas querem ver o que você está comendo de bom, uma receita legal que você experimentou e que é gostosa, é fácil de fazer, uma dica de lanche, uma dica de exercício, uma coisa que serviu para você, que você aprendeu com algum profissional, claro, não vai sair aí criando nada, inventando nada, mas algo que seja saudável, que seja razoável, que você possa inspirar outras pessoas a fazer. A gente esquece do poder da inspiração, né, Gui? Inspiração é tudo. Show de bola, bem show de bola, até porque casa agora com uma segunda parte que é nova, começou no último podcast. O que é que você fez para não ser sedentária hoje ou ontem? Graças a Deus, olha, eu já eu cumpro muito isso, né? Eu busco ser inspiração e eu faço minhas atividades físicas na academia mesmo, onde eu trabalho. Tem alguns horários que eu atuo dentro da academia e aproveito meus horários de intervalo. Nunca deixo de fazer pelo menos 30 minutos de atividade. Ontem minha atividade física foi aeróbia, então eu corri, fiz esteira, gosto muito da sensação, tô fazendo um trabalho intervalado bacana. Hoje eu fiz uma série de musculação para pensando em manter a saúde das minhas articulações para a vida toda, e até por conta do nosso trabalho a gente precisa ter sempre o corpo apto, né, saudável, equilibrado, senão a gente também sofre com isso.
E alimentação, Gui, eu sempre prezo muito pela minha alimentação, porque a gente sabe que a energia que a gente tem a partir da nutrição é o que vai manter nosso foco, não só peso, não só estética, mas a energia, a disposição é totalmente impactada pelo aquilo que você come. Então, hidratação e alimentação, para mim, não faltam. Show de bola. A hidratação, uma vez um nutricionista, o Alfredo Caleb, depois eu vou falar com ele, ele perguntou para mim assim, você coloca gasolina batizada no seu carro? Eu falei, não, então por que você vai colocar no seu corpo? É verdade. Muito... Dá comida pro seu cachorro, né? Uma comida que não é balanceada para ele, você não dá. Seu filho, né? Você vai dar veneno pro seu filho. Para quem não tem filho, para você mesmo, enfim. Ótimo. Então, bem, eu vou falar, eu também andei, eu tô 3, 4 da tarde, eu tô com 14 mil passos e 70 andares que eu já subi e desci. Hoje eu troquei o carro pelas minhas rotinas, e estou fazendo tudo de ônibus e metrô e Uber e andando uma parte. Eu estou seguindo os preceitos de mais atividade. Ontem fiz um exercíciozinho com elástico, bem pouquinho, mas fiz aí uma parte, porque a gente vai ficando coroa, tem que fazer mais neuromuscular. Então tá bom. Bem, gente, dica demais da Cris Peixoto, Projeto Águia no Lar. Então, para as pessoas idosas, dá um show no sedentarismo. Uma última coisa, antes da gente falar show sedentarismo, com qual idade já ficou tarde demais começar? Migui, não existe isso, sabe? Só fica tarde demais começar quando você já perdeu o controle, quando você já está acamado. E ainda assim, existem muitos exercícios que você pode fazer na cama, mas de uma forma mais específica. Vou deixar a cama de lado porque é bem específico, mas vamos lá. Se eu tenho 80 anos e nunca fiz atividade física, eu vou colher benefícios? Muitos, e até vai se surpreender, porque segue o princípio, né, do treinamento desportivo, quanto menos treinado, mais treinável. Então são essas pessoas que têm aí mesmo ganhos, com 80 anos? Tem ganhos incríveis com essa faixa etária. Então eu vou deduzir que com 70, se eu sou sedentário, tenho 70 e nunca fiz nada, também devo começar. E lógico que aí o efeito cascata é a mesma coisa. Com 60 também, nunca é tarde para começar. Comece hoje, que é o único dia que a gente tem. Show de bola. Bem, então, já que nunca é tarde para começar, show sedentarismo. Show sedentarismo.